Mano, estou gravando aqui no sabadão, quase 10 horas, e nós iremos reagir a esse vídeo aqui sobre dons de língua, tá? Já deixa aqui qual é a sua opinião abaixo. A minha opinião, já para ser sincero para vocês, eu vou falar depois aqui durante o vídeo, ok? Então já se inscreve no botãozinho vermelho e vamos ver esse debate aqui que foi lá no canal do pastor César, ok? Que não pode ser idiomas, porque Paulo, ele é claro quando ele diz, porque quem fala em outra língua não fala a homens, pastor César. Qualquer idioma falado é para a linguagem humana. Paulo não está falando para anjos aqui. Paulo não está dizendo de uma linguagem sobrenatural, ele está dizendo, fala a Deus, visto que ninguém entende. Como eu disse, se tiver uma pessoa aqui, eu começar a falar em mandarim, e tiver uma pessoa aqui em mandarim, ela vai entender. E Paulo continua a falar dizendo, e em espírito fala mistérios. O que é mistério na Bíblia? É algo que é incompreensível à lógica humana. Por exemplo, Paulo fala do mistério do evangelho, que foi revelado. Paulo fala... que é outra coisa, né, dentro do contexto. Não, eu estou explicando mistério, a palavra é mistério. Mas vai depender do contexto usual, mas tá bom. Manda lá. Começou o anúncio. Vou ter que baixar o YouTube Premium. E ele continua a dizendo assim, eu quisera que vocês todos falassem outras línguas. Muito mais, porém, que profetizais. Paulo está dizendo que os coríntios têm que falar mais idiomas? Oh, meu Deus do céu. Isso é uma hermenêutica cambalhota. Porém que profetizeis, porque quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar. Paulo não está proibindo falar em línguas. O que ele está dizendo é assim, ó, a profecia é maior do que o dom de línguas quando não há interpretação. Agora, quando há interpretação, não há nenhum problema. Mais para frente no texto ele vai falar, dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Será que eram idiomas? Aqui, na minha concepção, era idioma, tá? Primeiro que todo mundo sabe, todo mundo que é cristão sabe que Paulo era poliglota, né? Graças a Paulo, e vários locais ali, o evangelho chegou. Porque Paulo era poliglota. Então, nesse contexto aí, eu acredito que seja assim. Paulo está falando em idiomas, tá? Nesse contexto. Paulo está dizendo isso? Pastor. Porque mais para frente, só para encerrar aqui, pastor César, ele nos diz assim, ó, verso 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, 1 Coríntios capítulo 12, procurai, pois, progredir para a edificação da igreja. Pelo que fala em outra língua, deve orar para que possa interpretar. O 15. Que farei, pois? Olha o que Paulo diz. Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Então não pode ser idiomas humanos. Como é que uma pessoa em línguas humanas vai cantar em espírito? Isso não existe. Ok, pastor Guilherme. Ok, então o pastor acha que eu não respondi, ou talvez eu não respondi como ele quis que eu respondesse. Mas, voltando ao texto de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, para mim é uma ironia, visto que lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7, ele fala que os dons têm por objetivo, visto que vivemos em comunidade, eu acredito numa tricotomia um pouco diferente, corpo, alma e comunidade, o ser humano faz sentido em comunidade. E nessa comunidade, ele está dizendo que os dons têm por objetivo servir ao próximo, e não um interesse egocêntrico. E quando ele diz assim, olha, dentro do contexto que eu estou pensando em idiomas, aquela pessoa que está falando em uma língua, um idioma que não é compreendido, claro que ele está falando um mistério, se torna um mistério. Se alguém falar em chinês para mim, eu posso dizer tranquilamente, isso é um mistério. Só Deus entende. Deus sabe chinês, javanês, português e inglês. Então, mas é um mistério para quem está falando também? Oi?
É um mistério para quem está falando? Não, no também? caso aqui, não. Ele não está dizendo que é um mistério para quem está falando. Não, para quem está falando sim, pastor Guilherme. É só ler o texto. Tá. Não, É só ler o texto. E em espírito fala mistério. É um mistério para quem está falando? Pastor Guilherme. Então, ele diz, pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém entende. E em espírito fala mistérios. Então, ele está falando em espírito mistérios. Eu acho que é uma metonímia para dizer... um termo coloquial que Paulo está dizendo. Espírito, ele está dizendo do homem, na estrutura do homem. Eu estou falando uma língua, sei lá, javanês aqui, mas porque eu sei falar essa língua, mas aí ninguém entende. Seria Exato. isso. Mas eu entendo. Não, Deus entende porque ele está falando mistério para a comunidade. O falador também entende? Possivelmente sim, possivelmente. Tem lógica o que ele falou, né, gente? Para quem está escutando é um mistério, porque a pessoa não está entendendo nada, né? Eu não tô entendendo nada. O cara tá falando chinês comigo ali, me profetizando pra minha vida. Pra mim é um mistério, eu não tô entendendo absolutamente nada. Para ele não é mistério, porque ele sabe o que ele tá falando. Entendeu? Nesse contexto aqui. Não, mas não é a ênfase do texto e a gente pode dissertar em qualquer um dos ambientes. E tanto é que ele vai desenvolver isso dizendo, ou usando algumas metáforas, como, por exemplo, instrumentos musicais. E aí ele diz, há tanto tipo de vozes no mundo e não há nenhuma sem entendimento. Então ele está dizendo que toda a estrutura de língua serve para entendimento humano, para comunicação. Por isso o contraste. O contraste é com profetizar. Citando um exemplo de Marcos, capítulo 16. Né? Porque se nós acreditarmos... É que tudo bem que eu vou para Atos e eu não vou fazer isso. Mas Marcos, quando ele fala, ide em todas as nações, anunciando, falarão novas línguas. É claro que o evangelho tinha como objetivo agora mundial, antes era étnico, e agora precisava ser... E Jesus não falou, antes vocês vão comunicar um povo de outras línguas. Então se matricule em escolas de idioma para depois falar. Claro que é um dom sobrenatural deles comunicar o evangelho. Agora, eles estão usando desse dom, que a igreja de Corinto tinha vários, para a autoexpressão, de modo que há uma ironia quando ele fala assim, edifica-se a si mesmo. E qual é o objetivo do dom? Edificar o próximo. Para mim é uma ironia, ele está dizendo, não é o objetivo da igreja edificar a si mesmo, ninguém está entendendo. Aí ele vai usar de metáforas, ele vai falar, por exemplo, dos instrumentos musicais, ele vai falar tanto tipo de voz, e ele vai levar isso a cabo dizendo... da profecia de Isaías 28:11, não em Atos, mas aqui ele está dizendo, o que vocês estão falando, e quando as pessoas entrarem na igreja, vão dizer que vocês são loucos, porque ninguém vai entender nada. E isso, a profecia é para os crentes, é para a edificação. Atos 2, havia uma simbiose entre profecia e falar em línguas estranhas. Por quê? Ou idiomas. Porque ao mesmo tempo que eles falavam em aramaico, possivelmente, alguns entendiam nas suas línguas vernacular. E então eles estavam pregando o evangelho e todos estavam compreendendo aqueles idiomas que até então não era compreendido. Agora veja que agora eles estão fazendo do dom algo que não tem por objetivo edificar. Então todo o contraste de Paulo é organizar a igreja e dizer, tá bom, eu não vou proibir, coisa que eu já disse, eu não vou proibir, desde que haja interpretação. Então isso é um problema, porque da maneira que acredito, isso aí é bem claro, né, gente? Paulo fala em Coríntios 14 ali sobre ordem e decência no culto, que se eu falo em outro idioma, tem que haver um intérprete, cara. Se eu falo em línguas, tem que ter quem interprete. Porque se não houver quem interprete, não vai edificar ninguém, entendeu? Só a si próprio, só edifica a si próprio. Não vai edificar ninguém. E se a gente pega esse contexto aí, hoje em dia, nas igrejas aí, né, na maioria das igrejas hoje, se a gente pega esse capítulo aí que Paulo fala para os coríntios, a maioria estaria errada, né? Porque a maioria, vários homens de Deus, vários pregadores, falam em línguas e ninguém entende nada, só edifica ele mesmo, né? Já a profecia é diferente, a profecia ele edifica a todos. Então, e essa maneira surge só no século 20, 19 e 20, que é a maneira de falar dessa forma. Quando a gente olha o lastro histórico da igreja, nós não vemos essa compreensão. E a pergunta é, o que eles estão fazendo aqui? Eles estão querendo usar do dom de forma equivocada. Pastor Marcelo. Bom, pastor Guilherme, data máxima vênia, a edificação não pode ser uma ironia. Paulo não está ironizando, né, pastor Guilherme? Isso é um pensamento seu.
Paulo está dizendo que o que fala em língua, pastor Guilherme, edifica a si mesmo, está no texto. Mas é em contraste. O que fala em É isso mesmo. O que fala em línguas edifica a si mesmo. outra língua, a si mesmo se edifica. Eu pergunto, o senhor, por exemplo, começa a falar aqui em alemão. Sabe o que é isso? Sabe o que é esse cara? Mais um anúncio. Ele é um ladeirinha. Anúncio Ele não de um. costuma se vestir de terno igual eu tô, não. Em que sentido o senhor vai estar edificando o seu espírito? Se o senhor conhece Isso aqui eu não concordei com essa fala. Se eu sou brasileiro e tem aqui 20 americanos e eu falo inglês, mas eu resolvo orar em português, eu me edifico, porque é a minha língua materna, entendeu? Eu vou me edificar, porque o que edifica são as ações, exemplo, a oração, a busca, o jejum, todo sacrifício espiritual, ele edifica o indivíduo, entendeu? Então, se eu oro aqui em inglês, aqui, eu me edifico. Se eu oro em espanhol, eu vou me edificar, entendeu? Essa fala aqui eu não concordei. essa língua, pastor Guilherme. Então veja que a linguagem... O próximo ali pode ser que não edifique, né? Quem está me escutando não entenda. Mas aí eu edifica. Isso aí não tem lógica. que Paulo usa aqui é uma linguagem do culto, né? Que Paulo aqui não está proibindo falar em línguas. Paulo está proibindo os excessos que haviam na cidade de Corinto. É isso que Paulo está tentando doutrinar a igreja. Olha, vocês têm que organizar o culto de vocês, porque se chegarem pessoas, não vão entender nada. Então Paulo diz, aquele que fala em língua, ou seja, numa experiência de oração, edifica a si próprio. Eu pergunto, eu me ajoelho aqui, pastor César, e começo a falar em paquistanês. Em que sentido eu vou edificar o meu espírito? Isso me... Edifica sim. Porque você tá... Meu irmão, se você fala qualquer outro idioma e você tá orando e você vai pregar um exemplo, você vai edificar a si mesmo. Você não vai edificar o outro que não entendeu nada. Não tem lógica isso aqui. Existe. Paulo está falando de uma linguagem sobrenatural. E a Bíblia faz um convite para nós edificarmos a nós mesmos no Espírito Santo. Olha o que Judas, verso de número 20, fala categoricamente. Olha o que disse o nosso irmão Judas, verso de número 20. Olha que texto tremendo, pastor César. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Paulo diz que nós podemos orar no Espírito Santo. E isso combina claramente aqui com o texto de 1 Coríntios, quando ele diz, orarei com o Espírito e edificarei a si próprio. Então Paulo tem uma perspectiva dupla do dom de línguas. Primeiro, é um dom de edificação espiritual quando falada particularmente. E quando expressa num culto público, ela pode se tornar uma profecia. Ela é uma profecia que vai revelar, segundo Paulo, deixa eu ver se eu acho o texto, quando o incrédulo entra, revelar os mistérios do coração. Deixa eu ver se eu encontro esse texto aqui, de 1 Coríntios capítulo 14, onde Paulo diz que se entrar alguém lá, vai, não é, revelar os segredos do coração. Olha o que Paulo diz, achei. Pela profecia. 1 Coríntios capítulo 14, verso de número 24 a seguir. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, ele é por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. Quer dizer que esse dom espiritual... Que não é de línguas aí. Pode... Aí sim, revela os segredos do coração. Que o senhor deu essa aí. Aí sim, revela os segredos do coração. Que o senhor deu essa ênfase. A primeira pergunta. A segunda. Onde ninguém entenderia, que se ele está falando em particular, ninguém entender. Em vez de falar à igreja onde os visitantes estrangeiros poderiam entender, não tem nexo. Depois. A segunda pergunta eu não entendi. A primeira é... A primeira eu entendi. Ok. A segunda. O falante seria culto e não louco. Porque se um falante, se um ouvinte, um incrédulo chega no culto e vê eu, pastor, falando em mandarim, chinês, o que ele tinha a dizer? Pô, esse camarada é muito culto. Esse camarada é um poliglota. Por que diz que é louco?
Entendeu Entendi. a pergunta? Ora, se eu estou falando mais línguas e são idiomas, essa é a pergunta que eu faço. Não, o visitante ia dizer, camarada, eu vou vir nessa igreja aqui. Porque um fala holandês, outro fala tailandês, outro fala japonês. Aqui é uma geração de poliglota. Mas como é que Paulo termina o versículo? Ele termina assim, ó. Se vocês começarem a falar em outras línguas, o 23, e entrarem em doutos incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Ora, por que não disse que estão cultos, que têm cultura? O Paulo respondeu a sua pergunta. Eu começo da segunda, depois vou para a primeira. Paulo já respondeu a sua pergunta. Se eu entrar numa igreja e ver pessoas falando chinês, holandês, eu não vou querer ficar lá. Porque, por mais que eles são intelectuais, eu posso até colocar isso como intelectual, eu não estou sendo edificado porque eu não estou compreendendo nada. Então, eu vou numa igreja, por exemplo. Entendo absolutamente a pergunta do primeiro pastor, que tem lógica, né? Seria mais plausível alguém dizer, nossa, ele é culto, né? Ele fala outro idioma. Mas também a resposta aqui no começo foi boa, tá? Porque assim, se eu chego num lugar, gente, e tem um cara lá falando chinês lá o culto todo, eu vou sair dali da mesma forma que eu entrei, mano. Vazio, não vou me edificar. Se alguém perguntar pra mim como é que foi o culto, eu vou dizer, não entendi nada. Por quê? Porque o cara fala chinês, eu não entendi absolutamente nada, nem dizer o que ele falou. E ele poderia até estar falando mal, xingando ali, falando besteira. Entendeu? Pra mim ia ser a mesma coisa. Não ia adiantar nada, porque na minha concepção ali, não tive proveito nenhum daquele culto. Entenderam? Tem brasileiros que vão para os Estados Unidos, eles procuram uma igreja que fala inglês, ou pelo menos tem que ter tradução, ou eles geralmente migram para igrejas que já o pastor geralmente se comunica na língua vernacular. Isso é verdade. Então, eu acho que Paulo responde isso para você. E sobre Paulo dizer, eu falo muito mais língua que vocês, a gente sabe que Paulo era um erudito, inclusive poliglota. Sim. Né? Quando ele diz, eu sou hebreus de hebreus, ele está dizendo, vocês são hebreus palestinos, eu sou hebreu porque eu falo o aramaico, o hebraico, por aí vai. Então, ele está dizendo nesse sentido. Então, eu respondo assim. Então, quando Paulo falou outra língua, você está dizendo que ele está falando outro idioma. Ele está falando que ele é poliglota. Ele está dizendo, eu falo muito mais que vocês. Ele está orando para edificar a si mesmo, em outro idioma. Não, essas são as duas perguntas. Mas antes disso, aí depois eu queria falar sobre... Mas pode fazer a pergunta. Eu queria acrescentar só o versículo 14 desse texto. Porque é onde Paulo fala em primeira pessoa que ele mesmo não entende o que ele está falando. Como que o senhor... 1 Coríntios capítulo 14? 14. Tá. Diz assim, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Quer dizer, que farei, pois? A minha pergunta é, se ele sabe o que ele está falando, então mesmo que ninguém saiba, por exemplo, tem 1000 pessoas lá, ninguém está entendendo, mas como ele é um poliglota, então ele sabe o que ele está falando. Logo, a mente dele não ficaria infrutífera. Por que ele está dizendo claro. Assim, ó, se eu orar em outra língua, meu espírito está sendo edificado, mas eu não estou entendendo nada. É isso que ele está falando. Perfeito. Essa daqui foi de quebrar. Até eu aqui não saberia o que responder, velho. Porque, a lógica é ele entender, né pessoal? O Paulo era um poliglota. Você reconhece isso? Claro. E você reconhece que Atos capítulo 2, o idioma era sobrenatural? E mesmo sendo idiomas? Não, eu acho que em Atos capítulo 2, o milagre acontece mais no ouvido de quem está ouvindo Não, do que na língua de quem está falando. Perfeito. Porque eles falam assim, esses homens não são galileus? Como cada um está ouvindo em sua própria língua. Eu acredito assim também. Então o dom está onde? No falar, porque seria difícil, visto que tem, vamos supor, 9 nações. Exemplo, não sei quantas tem. Tem 9 nações. E uma pessoa está falando, então tem que ser no ouvido. Porque aquela pessoa que está falando aramaico. Você está falando a todos. Está falando a todos. Então, seria lógico que o senhor está falando, correto? Mas a gente tem que reconhecer que Paulo é poliglota. O senhor reconhece? Não, eu acredito que Paulo, claro, sempre. Mas que nesse versículo ele fala assim, isso que eu quero explicar. Mas o senhor reconhece que o dom sobrenatural da língua, Pedro, ele compreendia a língua que as pessoas estavam entendendo? Pedro? Pedro, quando, por exemplo, tem lá os macedônios, os romanos, que falavam em latim. Não, mas, senhor Guilherme, ele perguntou sobre Paulo, querido. O senhor já voltou para Pedro? Vamos lá. Não, mas deixa ele concluir. O que tem usado Explica, Pedro? Qual é o problema de usar de Pedro? Não tem problema. Desde que eu fizer a conexão e o princípio da causalidade, não há nenhum problema.
A não ser que o senhor estabeleça critérios que eu não posso falar de Pedro. Mas então, voltando, o que quer dizer é que, de fato, existem dons sobrenaturais que a pessoa comunica e não compreende o que comunica. Mas quem recebe entende o que é comunicado. Mas o senhor tem um exemplo? Hã? O senhor tem um exemplo? Claro, Atos capítulo 2. Então, mas Atos capítulo 2, nós dois concordamos. Quando o senhor falou assim, eu também creio assim. Que eles estavam falando na língua deles, que eles conheciam, mas estava cada um entendendo a sua própria Exatamente, língua. Então, esse é o 2, exemplo. Agora, então, mas Atos 2, o Pedro sabia o que ele estava falando. Pedro sabia o que estava falando. Então, aqui em tá. Coríntios 14, o Paulo está dizendo, eu estou orando e não estou entendendo nada. Sim, ele está orando e não está entendendo nada. O dom sobrenatural de língua pode ser nos ouvidos, mas pode ser na comunicação. Pode ser na comunicação, e na comunicação ele não está entendendo. Então, Pessoal, é isso aqui. Eu vou resumir para vocês, tá? O debate era sobre línguas estranhas, né? Ou idiomas. O pastor aqui do lado esquerdo defendendo que 1 Coríntios 14 é línguas estranhas, é língua dos anjos. E o pastor aqui defendendo que 1 Coríntios 14 é idiomas, tá? Eu vou dar aqui meu ponto de vista. Eu acho que o grande problema dessa grande discussão teológica aí, que é bem prolongada de muito tempo, né? Bem prolongado, é o seguinte: eu não concordo com a narrativa de que para você ter o Espírito Santo você precisa falar em línguas, ou seja, é a evidência do Espírito Santo, você tem que falar em língua. Eu não concordo com essa narrativa, tá? Eu acredito que não, eu acredito que a língua estranha, né? Você falar em outras línguas estranhas, que não existe a palavra estranha também, né? Vamos citar aqui a palavra língua dos anjos. Não é evidência do Espírito Santo. Para mim, a evidência do Espírito Santo é o Gálatas 5. Aí você vai poder dizer assim, nossa, mas ele é o fruto do Espírito Santo. Pois é. Se você tiver aquilo ali, paciência, amor, a benignidade, se você tiver aqueles frutos ali, na minha opinião, domínio próprio, se você tiver aquilo ali, para mim indica que você tem o Espírito Santo. Isso, tá? Então essa é a minha opinião, concordo com muitas palavras aqui que o pastor falou, vai estar até na B aqui o vídeo para você assistir completo, tá? E concordo também com algumas coisas que o outro pastor falou ali. Tô aqui, ó, meio a meio, tá? Mas eu quero saber de você.